Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Esté Paixão, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje, eu tô aqui com um cenáriozinho novo, bonitinho, para apresentar para vocês a demonstração da nossa bailarina. Para quem não viu, a gente teve um lançamento recente, né, onde eu fiz aí a coleção nova de moldes e um dos maiores moldes foi esse da bailarina. Vocês ficaram encantados, então a gente está trazendo a demonstração nesse vídeo, mas eu já digo para vocês que não usam molde ou que não tem o molde ainda, assistam até o final, porque aqui tem muita técnica. A gente usa a ferramenta, o molde, como uma estrutura, como uma base para o corpinho. Mas para você aprender a fazer a saia, colocar cabelo, montar, estruturar para que ela fique em pé, tudo isso você vai aprender aqui nesse vídeo. Então é como eu sempre digo para vocês, independente se o vídeo é com molde ou sem molde, se você tem a mente aberta para aprender, você aprende com qualquer vídeo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais demoras, quero dizer para vocês que se vocês se interessarem pelo molde, pode entrar aí no site da Simone, simonemoldes.com.br, tá aqui abaixo na descrição para vocês, tá? E no comentário fixado, gente, leiam o comentário fixado. Assim que termina aqui a estreia e o bate-papo, lá embaixo, nos comentários do vídeo, fica fixado todas as informações desse vídeo, tá certo? Então, aproveitem a aula, porque tem muita técnica legal. A peça fica com mais ou menos 25 centímetros, tá? É uma peça decorativa, não é para topo de bolo, ela é maior do que isso. Então, ela fica para decoração de mesa. Com a base, ela ficou cerca de 30. Então, só a boneca aqui, a gente alongando a perninha, ela ficou 25 centímetros. Olha aqui do ladinho do meu rosto, ela é grande, tá? E ela sem a base, né, ela só realmente tirando do molde, ela vai ficar com mais ou menos 22 centímetros, que também é um tamanho grande em proporção para a decoração de mesa. Você pode colocar um tronquinho aqui embaixo da almofada. Enfim, é um molde universal e vocês conseguem fazer de tudo. Mas hoje a demonstração é da bailarina, porque ela é a mais, né, cheia de técnicazinha, de detalhes para deixar ela estruturada em pé. Mas vocês podem usar o molde, como eu disse, para qualquer tema e fazer aí as festas infantis de vocês ainda mais elaboradas, né, ainda mais avantajadas com peças grandes. Muita gente tem dificuldade de fazer peças grandes, então esse molde vai ajudar bastante, tá bom? Então eu espero que vocês gostem da aula, não esqueçam de curtir já esse vídeo, de comentar depois aqui, vem comigo aprender. Então vamos lá, são dois moldes que eu estou usando aqui para fazer a bailarina, tá? Porque eles são vendidos separadamente, então o corpo é uma coisa e a cabeça é outra, mas os dois se completam. Então, quem adquirir esse daqui, por exemplo, pode fazer a cabeça manual, usando uma bola 50, 60, se quiser, mas quem comprar ele com a cabeça já fica mais prático também, né? Então eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, só a base do corpinho, para vocês terem uma ideia de tamanho. Eu tirei ali do molde basiquinho mesmo, só para vocês verem, ele fica com 17 centímetros. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Só o corpinho, tá? Cerca de 17. Quando a gente coloca a cabeça, aí ele vai para 22 centímetros, porque a cabeça também é grandinha, vai dar um complemento aqui. Claro que como o molde é bem fundo, se você quiser puxar também as pernas, como a gente vai fazer um pouquinho com a bailarina, ele vai ficar maior. Então, no geral, essa cabeça com esse corpo fica em torno de 22 centímetros aí. E isso fora a base, fora cabelo, né? Fora acessórios que você quiser colocar aí, que vai deixar a peça um pouco maior, tá bom? Então, eu vou começar fazendo a demonstração da cabeça para vocês aqui. Essa cabeça é legal que dá para usar também tanto a bola 40 inteira, você vê que sobra um espaço bem fundo aqui. Eu nunca uso uma bola que complete totalmente o do espaço do molde, tá? Eu gosto de colocar uma bola sempre um pouco menor. Então, se você quiser usar a bola 50, eu aconselho usar meia bola 50, porque daí você coloca mais lá para cima e ali embaixo fica mais excesso de massa. Por que eu não coloco uma bola com a cavidade do mesmo tamanho, gente? Porque eu preciso da massa para afundar os olhinhos, da massa para modelar uma boquinha, por exemplo, né? Então, eu sempre gosto de colocar a bola um pouco menor, mas em proporção a cabeça vai ficar grande, tá? Vou usar o pêssego bebê da Inkway. E aqui, os olhinhos da Primor Biscuit, da minha coleção, o EP09, mas você pode usar o olhinho da sua preferência também lá na Primor, tem vários modelos lindos, sempre no tamanho GG, vai combinar com essa cabeça aqui, tá? Quem tá tendo a primeira experiência com molde, né, sempre dá uma limpadinha ali no molde antes, você pode pegar um pedacinho de massa para tirar todo o pelinho de sujeira, né, que você vai usar ali pela primeira vez, ou na vez que você for usar mesmo,
Sova bem a massa. Aqui eu não tô passando nada no molde, tipo óleo, spray, nada. Não passei nada porque o molde ele desenforma super bem. Só que quem tem dificuldade pode passar aí um pouquinho de olhinho de bebê com um pincelzinho limpo, né? Ou uma vaselina, ou mesmo um spray desmoldante. Vou colocar a massa aqui, ó, preenchendo já a cavidade inteira e abrindo para colocar a bola. Eu tô usando a meia bola 50 que eu falei para vocês. E aqui eu vou só preencher. Essa parte de trás eu sempre deixo ela um pouquinho mais reta, eu não deixo ela muito redonda. Mas se você quiser usar a bola inteira, por exemplo, e deixar já arredondado atrás, também pode, tá? Eu me acostumei a fazer assim, porque aqui depois eu venho com o cabelo e dou a diferença. E assim eu economizo na bola também, e eu gosto de fazer dessa maneira, tá? Eu coloco a parte da bola mais redondinha mesmo para a testa, e aqui atrás eu depois dou o desconto com o cabelo. Para abrir é só fazer esse movimento, ó, nos 4 cantos e já vai sair. Gente, sai muito fácil, tá? Ó, já saiu assim. Ai, acabei marcando com o meu dedo. Mas a gente alisa, tá bom? Então já sai perfeitinha. Aqui o espaço da área dos olhos eu afundo um pouquinho mais com o rolo, né, de abrir a massa. E aí eu vou dar aquela alisadinha nas laterais para deixar tudo arredondadinho e começar de fato a usar aqui os detalhes. A cabeça é lisa, né? Você pode marcar a boquinha só com o marcador da Blue Star, mas nesse vídeo eu vou dar uma dica extra para vocês, que é uma boca modelada nessa cabeça, tá? Então já deixa o seu like aí, porque eu tô dando as dicas além do molde para vocês sempre quando eu trago aqui. Então olha só, eu vou pegar aqui as estecas para vocês verem como que eu faço. E aqui é modo clássico. Ou você marca, como eu falei, com essa aqui da Blue Star, que é maiorzinha, como eu fiz a da bailarina, ou você vem com a esteca gravata bem aqui na posição, ó, afunda, levanta o beicinho de cima e levanta um pouquinho o de baixo, né? Abaixa um pouquinho o de baixo. E aí com as mãos você vai ajustando aqui, ó, e troca para o pincel modelador para o cantinho fazer aqui o sorriso. Aqui a gente já tem uma leve boquinha, mas você ainda pode modelar um pouco mais, ó, levantando os lábios, diminuindo aqui também, ó, e formando o movimento. Gente, meu pincel modelador aqui tava a treva de sujo. Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Então vai levantando a boquinha e vai ajustando e alisando ali, ó, nas laterais. Marco mais um pouquinho, já vai ficar super delicadinho. E aí você coloca o narizinho. Pode ser um narizinho pequenininho, ó, para quem gosta, só aquela bolinha ali, né? Ou você pode também colocar um narizinho maior e modelar mesmo, com furinho e tudo. Eu vou colocar os olhos só pra gente se guiar logo aqui, ó. Os olhos na direção do canto de cada lado da boca. Vocês viram aí. E aqui eu vou juntar vou abaixar um pouquinho o lábio aqui, ó. E vou colocar um pouquinho mais de massa aqui nesse nariz pra fazer um narizinho mais batatinha, mais bonitinho, tá? Ó, e aí você vem com um alisador, né, com um pincel modelador, juntando essas partes aqui. Aqui não vou me demorar muito não, é só para dar essa ideia para vocês, tá? E aí você vem alisando, ajustando, tirando a emenda, pode passar um pouquinho de água, tá? E vai fazendo aí o acabamento da boquinha e do nariz nessa hora. E aí você não esquece, pega lá o pincel modelador, vai ajustando, você pode levantar de novo o lábio um pouquinho, né? E deixar perfeitinho. Depois coloca as orelhas, marca aqui embaixo e abre aqui, que é onde a gente vai encaixar depois o pescocinho. Mas olha que gracinha que já ficou esse rostinho, gente. Simples e rápido, tá? Agora a gente vai pro corpinho, para que vocês vejam aqui, né, o detalhe da perna, como foi que eu fiz. Reforçando que a massa tem que estar mais firme, massa muito mole vai te dar uma dificuldade, sim, na hora de modelar, de tirar o molde, do molde, né? Então tem que ser uma massa mais firminha, tá bom? Macia e firme. Faz o rolinho e começa pela base do pé. Lá é a parte mais profunda, então a gente precisa colocar bastante massinha no pezinho para ele sair no formato certinho. Se você vê que tá faltando massa, vai e coloca um pouco mais e preenche a cavidade do molde por completo, tá? Só que sempre tirando das laterais. Não pode passar massa para a lateral. Então, geralmente, eu tiro o excesso, vou colocando para dentro das laterais do molde, ó. E aqui tem duas marcações. Na parte ali
do tornozelo, né, que deixa a batatinha alta, e a parte aqui por trás do joelho. Então, você vai fazer essa marcação e alisar a parte de trás para ela ficar altinha, assim, ó, no formato mesmo da perninha 3D, tá bom? Agora, você vai dar uma leve achatadinha e vai tirar pela base do pé, pegando na base do pé e na parte de cima. Você viu que saiu super rapidinho, gente, ó. E agora a gente vai só ajustar aqui, deixa eu pegar um rolinho. Pode ser o cabo do pincel e você vai tirar toda essa marcaçãozinha aqui na lateral, tá bom? Então vai alisando tudo, pode ser com rolinho, às vezes eu pego também um pouquinho ali da lateral do meu dedo, vou ajustando, ó, tá vendo? Tirando todas as marcações para essa perninha ficar realmente 3D e super bonitinho. Então o molde não sai sozinho, tudo perfeito. Você tem que realmente dar esse toque pessoal, que é simples, é rápido, por isso que é importante você saber já modelar, por exemplo, uma perna, porque você vai saber ali também onde pegar e onde marcar melhor e tudo mais, tá? Então, aqui você pode dar uma alongada se quiser, ou achatar também, se você quiser uma peça menor e fazer uma batatinha mais gordinha aqui nessa perna, tá? Isso vai do critério de vocês. Agora, aqui a gente vai começar então a dar a posição do pezinho da bailarina, ó. Com os dois dedos, presta atenção no movimento dos meus dedos, atrás e embaixo ali, ó. Tá vendo? Eu vou de leve, dando esse beliscãozinho para o pezinho ficar assim. E eu tô segurando bem de leve, vou alisando também ali, ó, onde eu pego eu vou alisando para não ficar marcado. E eu vou posicionando agora essa perna bem retinha em pé e vou dar uma leve achatadinha no bico da ponta do pé aqui, ó. Tá? Ó, então achatei, já deixei na posição, tem que estar bem reta mesmo. Para depois a gente vir com o espeto de bambu passando por toda essa perna. Que é isso que vai estruturar. Então, agora eu vou deixar ela já secando aqui em cima de uma espuminha, travesseirinho de bebê. Por que que eu uso sempre a espuma e o travesseiro de bebê, gente? Que ele é furadinho, ele vai deixar a peça secando dos dois lados ao mesmo tempo, né? E aí você deixa um lado por um tempo, tipo umas 6 horas, depois você vira o outro lado, ele vai arredondar, vai ficar tudo perfeito, tá bom? Então, por enquanto, eu não vou colocar o espeto, vou deixar secando um pouquinho. Vou fazer a outra aqui, aceleradinha, porque também não tem segredo. A outra eu vou só dar uma leve inclinada para trás, que vai ficar na posição como se ela estivesse lá, né, só com um pezinho no chão e o outro levantado. Vou tirar logo aqui também os bracinhos, então essa parte eu vou dar uma aceleradinha. Então, aí eu fiz um bracinho, mas na verdade vocês vão fazer os dois, lógico, no mesmo jeito, tá? Um bem mais retinho, ou na posição que você quer a sua bailarina e deixar secando lá na espuminha do jeito que eu deixei as pernas. Então, aqui eu já tô com elas secas, eu deixei aí cerca de 24 horas, tá bom? Pra depois conseguir colocar o palito. Só que a gente ainda não vai montar essa boneca no mesmo dia. Então, o primeiro dia é para modelar, tirar do molde, deixa secar. O segundo dia você vai colocar esse arame, né? Ou o palito de churrasco. Eu prefiro, no caso da bailarina, o palito de churrasco. Tá vendo aqui que ainda tá molinho, ó. Se eu apertar por dentro, ainda tá mole. Então, eu venho com a ponta aqui, ó. E vou, com cuidado, atravessar essa perna por inteiro. Se eu estiver tendo muita dificuldade aqui por baixo, o que que eu faço, gente? Eu só furo até onde eu consigo, tá bom? E depois eu venho com o outro por cima. Ou então eu tiro e começo lá de cima, tá? Você vai ver aí a melhor forma de você fazer. Tá vendo? A minha perna, deixei 24 horas. Eu consigo furar com uma certa dificuldade, mas consigo. Por quê? Porque a massa da Inkway seca rápido, então se você deixar mais do que 24 horas, você não vai conseguir enfiar esse espeto aqui na perna de jeito nenhum, tá?
Então tem que ser realmente nesse período de 24 horas aí. Para a segunda perna, que é a que vai ficar levantada, eu não tenho necessidade de passar até lá embaixo. Então eu vou colocar só uma banda aqui, ó, que é onde eu vou encaixar depois no corpinho dela, tá bom? Aqui eu já vou furar posicionando aqui, ó, onde que eu vou colocar. E aqui tem um segredinho, porque se você quiser a bailarina com corpinho, né, curtinho, estilo bebê, você só vai unir aqui e pronto, e depois cobrir, né, ali as laterais para fazer como se fosse uma calcinha. Eu já vou fazer uma calcinha extra, que vai deixar ela um pouquinho maior, um pouquinho mais alta entre esse vão aqui, tá? Então é uma dica legal também. Então eu vou pegar ali um pouquinho de massa na cor que vai ser o colã dela, né? Não sei se é colã, gente, o nome, não lembro mais. E aí a gente vai colocar entre as partes das pernas para posicionar e depois cobrindo o corpinho também. Então aqui, ó, onde eu furei já vai encaixar. Coloquei só um excessozinho de massa. E não se prendam a, ai, que quantidade de massa que você usou ali, não. Quando eu faço demonstração, a gente não pesa porque você está usando as cavidades do molde, tá? Para quem vai fazer sem molde, você vai ter que fazer sua peça aí a olho a primeira vez, anota suas medidas e depois você consegue já ter um padrão para você trabalhar. Já ensinei muito sobre isso aqui no canal e também dentro dos meus cursos eu ensino ainda melhor, né, essa questão de você mesmo criar os seus padrões para os seus bonecos. Ó, tá vendo a posição? Então, já vou deixar ela nessa posição aqui, ó. Parece estranho olhando de cima, gente, mas ela tá na posição certa, tá? Então, uma perna tá reta e a outra tá levantada na diagonal, assim, para trás, para poder fazer de fato ali o movimento. E aqui eu vou unindo um pouquinho mais aqui entre as partes. A massa tá úmida, então já vai grudando, tá? Ali depois eu vou dar até uma ajeitadinha na perna, que ela deu uma aberturazinha ali, porque eu não sovei muito a massa. E aqui eu vou puxando um pouquinho para cima para alisar, ó. Tá? Não pode ficar aquela barriga, aquele negócio aqui, porque vem a saia depois. Então você tem que fazer bem direitinho aqui, tá vendo, ó? Tá levantadinho ali no excesso do bumbum, quando a perna levanta, mas aqui na cintura não pode ter nenhum volume. Então você tem que alisar bastante, tá? Olha, é bem grande, então aqui na tela tem que tomar até cuidado para não sair muito da tela. Eu gosto de fazer aqui, ó, esse acabamento como se fosse um elástico, tá? Porque vai ficar bem preso aqui também, ó, a massinha na perna, não vai abrir, não vai soltar. E fica um efeito bonitinho para quem olhar por baixo assim, né, da saia, como se fosse realmente um elástico da calcinha, do colã e tal. Tá vendo? Mas ela ainda tá assim, ai, tá sem bumbum, tá meia murchinha aqui atrás, né? Daí você vai pegar um pouquinho mais de massa e vai colocar ali de acordo com o seu gosto, né? Posicionando o movimento do glúteo ali direitinho. Eu vou vestir logo a parte do colã ali. E aí você pode fazer já o detalhe também, ou ele reto, né? Ou ele com a alça. E aí vai depender também do tipo de boneca que você quer fazer. No caso dessa aqui eu simplifiquei mesmo, deixei mais retinho aqui, mas você pode depois colocar um pouquinho de massa ao redor do ombro dela para fazer ali a alça do colã dela, tá? Gente, é colã, agora eu tô com essa palavra na cabeça. Colã eu acho que é em São Paulo que chama, mas aqui no Ceará tem outro nome, mas eu não lembro. Esse bari, acho que é bari, eu não lembro, gente. Me digam aí nos comentários, na cidade de vocês, como que vocês chamam essa roupinha aqui por baixo da bailarina? Me digam aí, tá? Ó, tá vendo que eu tô juntando a massa e tô alisando? Massa da mesma cor, tudo certinho, né? Ó, vou tirando todo o excesso para não ficar aqueles volumes muito altos. Vou ajustando, tá vendo? Vai ficar uma coisa só. Então, às vezes a gente olha uma peça e diz assim, meu Deus, como é que eu vou vestir essa boneca desse jeito? Tudo é emenda, gente. E aí depois que a emenda some, parece que é uma coisa só, né? Ó,
Então, fiz aqui. E agora sim, eu vou pegar um pouquinho mais de massa e vou dar um up ali naquele bumbumzinho dela, porque ela ainda tá com o bumbum meio batido. É uma jovenzinha, então tem um bumbumzinho ali mais avantajado, tá bom? Então eu vou colocar ali mais um pouquinho, agora eu vou dar uma aceleradinha. Viu só que diferença que faz agora? Então vai alisando, vai deixando tudo bem bonitinho aqui. Não vai aparecer muito, gente, debaixo da saia, mas é legal a gente fazer pra ter ali o formato do corpinho certinho, né? Da inclinação que ela tá fazendo do movimento. Então, a gente vem aqui e vai alisando. Tô usando água, tá bom? Só água. Olha só, tá vendo? Tá a curvinha aqui das costas com o bumbum. E aqui eu remarco os elásticos que eu tinha feito. Então, venho aqui e vou ajustando. Agora, a gente vai precisar marcar aqui, bem abaixo aqui, ó, para dividir a cintura. Eu gosto de marcar, não precisa, tá? Mas eu gosto porque o elástico vai entrar bem ali, ou a fita, né? E fica bem encaixadinho, tá? A fita, né? E fica bem encaixadinho, tá? E aí, feito isso aqui, a gente vai deixar secar mais ainda, só que antes deixa eu colocar aqui o do pescoço. Vocês viram que eu dei uma apertadinha aqui nas laterais, onde vai encaixar os braços, e ele já deu uma levantadinha ali como se fosse uma alça, né? Então, vocês vão sempre alisando, ajustando e colocando aí os detalhes que vocês querem. Ó, eu vou pegar aqui também o palito de churrasco, tem que ser de bambu, gente, que ele é mais resistente. Não usem de madeira normal, porque ele apodrece, quebra fácil, então não é legal, tá? Tô usando de bambu e eu vou colocar ele até a base ali do começo, depois da virilha, tá bom? Então vocês viram que eu passei um direto ali da perna até o quadril e agora do pescoço até o quadril também, tá bom? Como eu tô usando aqui só o palito de bambu, no caso do pescoço, eu gosto de colocar junto um arame para ficar mais fixo assim, por exemplo, se ela cair no chão, alguma coisa do tipo, não vai quebrar e partir no meio do pescoço, tá? No caso das pernas, não tem problema, porque não tem mesmo como a perna quebrar no meio, porque tá cheio de massa. Agora, no pescoço, como tem uma emenda, a gente precisa colocar o arame, tá? Mas eu não coloco só o arame, porque é uma peça grande e eu preciso estruturar muito bem. Então, eu gosto de usar as duas coisas, o palito e o arame, tá? Ó, mas se você tiver um arame, por exemplo, aí bem grossão, tipo, sei lá, um 14, né? Aí você consegue colocar basicamente só ele na cabeça, mas eu prefiro ainda assim usar os dois. Ó, vou abrir um pouco mais aqui. Tá vendo que a cabeça ainda tá úmida por dentro? Eu consigo abrir, alongar esse furo com o furador e encaixar aqui para ver onde é que vai ficar, tá? A posição dela vai ser mais ou menos assim, meio que ela olhando de ladinho, levantando a perna para trás e a de baixo reta, tá bom? Só que agora a gente não vai colar nada, ó. Esse bracinho ele vai ficar para trás ou para frente assim, você que vai escolher, tá? Ou assim. Na hora que a gente for posicionar ela em pé, é que a gente coloca. Nos braços eu também vou colocar arame, para depois a gente só encaixar. Antes de deixar ela secando ali, eu vou fechar essa rachadura que tem aqui na perna, que foi quando eu fui colocar a massa no molde, eu não solvei muito bem essa parte de cima. Então é um detalhe que, se acontecer com vocês, é só pegar a massa da mesma cor, molhar com água e preencher e alisar, tá? Acabamento é tudo, tem que fazer, então vai
fazendo isso aqui depois que tiver seco. Não é uma coisa para acontecer, tá? Se você sovar bem a sua massa, não acontece não. Pelo menos a massa da InQway não tem problema nenhum dela rachar sozinha, gente. Isso aqui foi mal manuseio da minha parte mesmo, não é a massa, tá? Foi na hora que eu fui colocar no molde, eu não percebi que não estava sovado. E pronto. Aqui, ajeitou, o restante ficou tudo lisinho. Se você tiver aí necessidade de preencher um pouquinho mais espaço, é só colocar de novo e alisar certinho. Então, olha só as técnicas aqui, né? Para quem não tem costume de ver acabamentos, né? Essa parte de enxertos, essa aula é riquíssima, né? Mesmo usando um molde, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão poder ajudar aí. Tenho certeza que vocês vão poder agregar esse conhecimento no trabalho aí de vocês, tá bom? Então, não esquece de curtir o vídeo se você não curtiu ainda. Então, pronto, aqui vamos deixar secar mais alguns dias. Lembra aquilo que eu falei? Eu deixei um dia antes de colocar o espeto de bambu nas pernas. Deixo mais um dia aí secando, um dia ou dois, antes de eu de fato querer começar a colocar ela em pé. Gente, eu deixo o máximo possível, tá? Então, no total aí, o máximo que você puder deixar secando, sem pressa, 3, 4, 5 dias, esse corpinho inteiramente seco, totalmente esturricado de seco, é que você vai começar a montar, tá bom? Porque isso vai fazer diferença. A massa vai estar mais leve, vai estar tudo firme, nada vai despencar. E ela tem um peso na boneca, né? Porque ela é grande, então é necessário que esteja realmente seco. Enquanto isso, eu vou pintando aqui, vou usando o blush coral da Saramanil nas bochechinhas, em pincel de maquiagem. A cabeça já tá sequinha também. E aí você pode optar pela cabeça modelada que eu ensinei lá no início, ou a cabeça assim, só marcadinha, a boca fofinha, como eu vou usar essa daqui, tá? Então vou maquiando ela, vou colocar aqui também os cílios. Você pode também usar um cílios postiço. Aqui no canal já tem uma aula aí nos shorts, onde eu mostro como eu coloco cílios postiços nos bonecos, né? Então, depois vocês podem dar uma olhada também, fica super delicadinho. Pincel fino, pode ser pincel de maquiagem, de unha, né? Aqueles de unha, não precisa se prender a esse da Condor, não. Não tenho parceria com a Condor, tá? Ó. E vou só de leve fazer os traços. A tinta tem que estar bem diluída, você tem que pegar firme no pincel aí na base, bem no começo do pincel. E cílios é treino, não tem outra palavra para isso, tá? Tem que estar com calma e esses detalhes que eu falei. Esse meu pincel, inclusive, ele tá bem ruinzinho, tá bem velhinho. Então, por exemplo, aqui eu já não gostei da sobrancelha, eu vou tirar com água e vou fazer novamente, tá? Como eu passei o blush já na cabeça, ó, quando eu limpo ali, eu vou manchar. Então, o que eu faço? Eu tiro tudo, tá? Tiro tudo. Você pode deixar também para sombrear com o blush na testa só no final, depois que os cílios já estiverem secos. Aí você evita ficar apagando e limpando quem não tem muito costume. Então, eu vou pegar aqui de novo, vou acelerar e vou fazer. Para a parte do cabelo, você vai fazer da cor que você tem aí na sua encomenda ou da cor que você quer fazer a bailarina. Estou misturando o marrom chocolate da InQway com o amarelo ouro ou amarelo limão, né? Para dar um tom de castanho aqui. E aí eu posso adicionar um pouco de branco ou um pouco de pêssego nesse cabelo, nessa cor de cabelo. Eu gosto do pêssego, né? Que dá um fundo também. E aí tinge bastante quantidade, né? Para colocar ali no cabelo e fazer bem direitinho. Inclusive deixando a parte de trás um pouco mais arredondada, que é aquilo que eu sempre faço com o cabelo no final. Então, mistura tudo aí e vamos começar, tá? Ó, com a massa bem úmida, bem maleável aqui pro cabelo. Então, vou pegar aqui, ó, um pouquinho, vou abrir, dar uma leve achatada no tamanho aqui da parte de trás, ó. E a parte mais volumosa eu coloco embaixo e venho aqui por cima também abraçando na cabeça e deixando um volume ali no topete, que é onde a gente vai marcar o cabelinho dela, tá? Então, deixa um voluminho aqui em cima.
Como essa boneca é a amostra do molde que eu fiz, né, gente? Eu tô fazendo ela um pouco mais prática para mim, né? É só uma amostra mesmo. Mas quando a gente faz para o cliente, por exemplo, a gente personaliza do jeito que ele quer. Cabelo, a roupa, né? Aqui a parte de trás a gente coloca ainda um pouco mais de volume para deixar mais arredondado, como eu falei. Se você estivesse usando a bola completa, também não tinha essa necessidade, né? Já fazia ficar redondinho. Então, eu marquei com a esteca gravata. E aqui eu vou fazer logo o coque e depois os detalhezinhos das mechas. Tem gente que coloca franja, né? Eu não vou colocar franja, mas vou colocar algumas mechinhas caindo ali na lateral. Ó, faço uma bolinha mesmo e vou marcando também, como se fosse o penteado aqui, ó. Tá bem úmida a massa, vai colar bem, mas se você achar melhor colocar um palitinho entre as partes, também pode colocar. Pode colocar também um pouquinho de cola. Eu uno, ó, com a esteca gravata sempre. Então, pra mim, ela já vai colar e não vai ter como soltar, tá bom? Então, você acabou de aprender como faz um coque. Já, tanto de bailarina, quanto você pode usar para noivinha também. Eu gosto sempre de apertar um pouquinho mais aqui, ó, na basezinha. Tá? Marquei aqui novamente. E olha que amorzinho, gente. Se quisesse deixar assim, já tava linda, né? Mas eu vou colocar ainda os fiozinhos que eu falei. Então, olha só que amorzinho que tá ficando. Só que, com esse cabelo agora posicionado, também a gente não pode montar. Tem que esperar o cabelo secar de novo, né? Também, para depois realmente posicionar a boneca em pé. Então, tá vendo como são vários dias, várias etapas, várias secagens, para que o seu trabalho fique perfeito, tá? Eu vou ver aqui como é que eu faço essa franja, gente. Eu acho que eu vou abrir um pouquinho mais a massa. Vou fazer um pouquinho mais grossinha na base, ó, e mais fininha na ponta, tá? Pra eu poder colocar ali como se fosse uma leve franjinha. Passei cola ali em cima, ó, bem na beiradinha do cabelo, pra unir esse detalhe aqui, pra ele realmente não soltar depois. E agora sim, eu acho que vai ficar bem bacana. E aí eu venho, ó, pressiono aqui também, unindo esse cabelinho que tá úmido, lá na base do coque, tá? Então, eu vou limpar onde eu sujei de cola, pra não ficar um aspecto manchado. E pronto, gente. Olha que amorzinho que já tá. E aí, a gente vai deixar secar, tá bom? Limpa tudo, deixa o acabamento perfeito. E vamos deixar a cabecinha secando também. Depois de mais alguns dias, né, totalizando aí 6, 7 dias que eu comecei a fazer essa boneca, que já tá realmente sequinha, né, é que eu vou finalizar agora os outros detalhes. Cabelo tá seco, o corpo tá seco, tá tudo seco, tá? Só não colei a cabeça ainda. Coloquei o arame ali, ó. E como eu disse pra vocês, esse arame a gente fura e coloca já bem quando tá no início, pra depois a gente só vir encaixando o bracinho seco aqui, tá bom? Ó, já tinha furado tanto nos bracinhos quanto no detalhe ali, ó. E já vai ficar na posição retinha, tá bom? E aí você pode depois fazer só um acabamento com o mesmo rosa que você usou ali no corpinho, para vestir o corpinho, na lateral ali do bracinho, na volta do bracinho, para ficar um detalhe bem bonito, tá? Ó, eu já iniciei a saia dela aqui com o tule, vou mostrar para vocês o jeitinho que eu fiz essa saia. É um jeitinho bem legal que eu vi na internet também, de fazer, ao invés de franzir costurando. Eu achei legal fazer desse jeito aqui. E aqui, gente, eu quero a máxima atenção de vocês. A sapatilha, você tem que colocar antes de colocar o palito, tá bom? Lá no início, quando você deixou secar 24 horas a primeira vez a perninha,
você já coloca a sapatilha junto, né? Assim que ela secar, ficar firminha, coloca a sapatilha. E quando você for colocar o espeto de bambu, você já tem que estar com a sapatilha nesse pezinho aqui, tá bom? Então, você vai colocar a massinha aqui, vai deixar a sapatilha secar um pouquinho, tá bom? E depois você vai furando a perna e vai realmente colocando tudo. Eu esqueci de colocar a sapatilha lá no início, então eu tive que tirar o palito aqui. E nem sempre a gente consegue tirar, porque ele agarra dentro da massa, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Você pode dar uma giradinha no palito para que ele fique um pouco solto dentro da perna e daí não atrapalhe na hora de você tirar. Mas o ideal é que a sapatilha já esteja na posição, pelo menos dessa perninha aqui que vai ficar em pé, ó. E aí eu dou uma chatadinha, tá vendo? Inclusive aqui, ó, na ponta, para ficar quadradinha e depois eu passar o palito novamente aqui por dentro. Vocês estão entendendo? Então, atenção. Na hora que você colocar a primeira vez para secar a perninha, já coloca ela com a sapatilha. E daí depois você coloca o palito, tá bom? No meu caso aqui, eu tive que colocar depois e furar de novo, colocando o palito de bambu em seguida. Então, vamos lá. Vou fazer a outra aqui. Mesma coisa, tá? Vocês viram que o pezinho dela é curtinho, mas eu tô alongando com a sapatilha, né? Então, eu vou colocar um pouquinho mais de massa, depois ali na outra também. Vou tirar a cabeça já já aqui, gente, porque fica atrapalhando e eu não colei ainda. Mas antes, deixa eu fazer a tirinha. Ó, faço várias tirinhas dessas aqui, que eu vou colocar aqui por trás, fazendo o xizinho da sapatilha, tá? Então, eu coloco uma aqui, venho aqui por baixo, dou a trançadinha e aqui em cima eu posso fazer mais alguma nesse sentido aqui, tá? E aí eu tiro o excesso e deixo assim, desse jeitinho, depois eu coloco mais um excesso assim, como se fosse um lacinho solto, tá bom? Pronto, fez a sapatilha, deixa secando, e aí depois eu coloco o palito novamente nessa perna, pra não ter perigo dela ficar bamba, tá? Tem que estar passado ali o espeto de bambu. Vamos pra saia agora? Que aí eu já vou adiantando para vocês esse processo. Ó, o que eu fiz? Eu peguei pode ser uma fita fininha de 1 centímetro, pode ser um elástico e o véu, né, o tule. O que a gente vai fazer? Esse tule é um rosa bem clarinho. Eu vou cortar, não sei se vocês vão conseguir ver porque a mesa é branca, né, gente, mas eu cortei mais ou menos uns 12 centímetros e dobrei 2 vezes, assim, ó, uma quantidade na largura de 12 centímetros por 8, mais ou menos. E aí, eu dobrei, ó. Dobrei assim, tá? E com a fita, já medi lá na cintura dela a fita, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou passar por cima, ó, por cima. E o tule eu passo por dentro do furo, amarrando ele aqui na fita. E aí eu vou fazendo isso e vou juntando cada pedacinho do tule aqui. Mas se você já tem costume de fazer saia de outro jeito, pode fazer também, tá bom? Depois a gente apara aqui para ver como é que vai ficar tudo redondinho na mesma altura, porque às vezes a gente vai colocando um fica maior do que o outro. Deixa eu puxar para cá, ó. Tá vendo? Já tá ficando bem legal, ela fica bem armadinha. Então por isso que eu escolhi esse modelo, porque ele já deixa bem armado aqui. Então, você vai repetir esse processo quantas vezes for necessário para fazer essa saia, tá bom? Ó, aqui ainda tá meio molinho, então eu não vou colocar o palito ainda, vou deixar secar um pouquinho mais para depois eu empurrar ali o espeto de bambu novamente. Aqui eu já tô com ela finalizada, mas eu vou mostrar para vocês, então, como que eu fiz, tá? Como já tava tudo seco, fiz a saia, né, ó. Dei um nozinho aqui, tá vendo como é que ela ficou? Eu acho que eu usei, sei lá, quantos bichinhos desse, gente. Nem contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Acho que eu usei uns 20 bichinhos desse aqui, tá? Você vai fazendo aí pra ver o tamanho da saia. Depois você deixa o espacinho aqui, ó. E amarra, dando um lacinho, fica bem bonitinho. Já colei a cabeça na posição também, ó. O acabamento aqui do pescoço
Como eu já tinha furado bem, eu só encaixei, ó, e colou, tá? E aqui eu passei uma massinha, ó, também fiz o mesmo detalhezinho lá do elásticozinho, tá? Aqui, ó, na bordinha, tá? Por toda a volta do bracinho. Na parte de baixo aqui da sapatilha, coloquei o palito novamente e cortei exatamente na altura da base que eu vou usar, tá? Pode ser uma base maior, então você pode usar, ó, essa daqui seria uma base ideal. Deixa eu colocar aqui na altura para vocês verem. Quanto maior a base, mais sustentação vai ter, tá? Essa aqui, ó, é uma bola de 100 milímetros, tá bom? Então, ela ficaria assim, bem alta mesmo. Mas eu usei uma de 80 aqui e eu cobri essa base igual a gente cobre pra fazer caneta, tá bom? Mesma coisa. Encapei a meia bola com cortador de babado, cobri a parte de baixo e coloquei aqui os detalhes. E aqui em cima também eu coloquei um outro detalhezinho de outra cor. Furei, né? Pra encaixar, tá? Só que eu furei. E aqui vai um macetezinho muito legal pra vocês. Coloquem massinha lá dentro do furinho do isopor, porque só o isopor, ele não vai sustentar ali muito bem, tá? A massa vai deixar ao redor desse furo lá dentro firme. Então, você coloca a massinha aqui dentro do furinho que você fez, encaixa o palito e tira e deixa secar essa base também, mais ou menos aí um dia, para que lá dentro fique a paredezinha do furo com o biscuit, tá bom? E aí, depois disso, pronto. A peça já está totalmente seca, você vai simplesmente encaixar aqui e ela vai ficar em pé, conforme eu já mostrei pra vocês. Aqui não vai dar pra vocês verem, né, ó? Só pra ver só a cabeça dela em pé, né? Porque ela é muito alta, mas ela fica assim, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a minha tá solta, tá, gente? Ó, a hora que eu quiser tirar ela daqui, eu tiro. Ou que se eu quiser girar, tá bom? Eu mexo nela. Mas vocês podem já colar também pra mandar pra cliente assim, tá bom? Então, é muito linda, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquei um detalhezinho aqui também, né? Aqui na sapatilha eu coloquei também uns fiozinhos, ó, uns lacinhos. Tá vendo, ó? Coloquei do outro pezinho. E tá pronta a nossa bonequinha, a nossa bailarina, no nosso molde aí, que a gente fez pra esse corpão, junto com a cabeça do Paixão Toy, tá? Paixão Toy G, a cabeça, e corpão da Paixão aqui, que é o corpo que a gente usou pra bailarina, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, dessa aula, super aula, né, gente? Porque, como eu disse, muitas dicas e muitas técnicas para você fazer, mesmo que você não use o molde. Então, eu agradeço aí a presença de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Tchau, tchau. E se você tiver interesse nos moldes, lembra lá do comentário fixado abaixo do vídeo também. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.